Saiba por que os 75% das mulheres estão no inferno. Minha querida, temos que construir nossa vida de oração, pois nossas almas se alimentam da palavra de Deus, mas nosso espírito se alimenta de oração. A força de nosso espírito é determinada por nossa vida de oração. Frequentemente, os satanistas são fortes porque são dedicados em termos de abstinência, restrição e sacrifício. Quanto ao nosso sacrifício é o nosso corpo, portanto, devemos orar até o ponto em que o corpo seja brutalizado e sinta dor. Nosso corpo deve estar mortificado. A Bíblia diz que seu corpo é um sacrifício vivo. Romanos 12, 1-21. Rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso serviço razoável. O jejum e a oração são o sacrifício do corpo ao Senhor. Somos instruídos a orar todos os dias. De acordo com a lei espiritual, um cristão deve orar 4 horas todos os dias. Muitos estão me ligando para questionar esse testemunho sobre as câmaras do inferno. Todos nós temos um compromisso, que é a morte. Se meu testemunho for falso, eles saberão quem está se enganando, mas eu sei que eles estão se enganando, levados por sua tolice. Recentemente, fui testemunhar em uma igreja. Quando subi no púlpito para testemunhar, vi uma irmã que estava sentada na frente. Ela estava usando uma saia que nem chegava aos joelhos. Mesmo assim, ela estava com as pernas bem abertas a ponto de chamar minha atenção. Eu disse: minha irmã, levante-se e vá procurar uma tanga para cobrir seu corpo. Caso contrário, você sai da igreja. O pastor ficou surpreso ao me ver falar assim em sua igreja. Eu disse: a igreja não pertence a um homem. Pertence a Jesus Cristo. Eu continuo dizendo que o céu e o inferno são reais. Você não pode ir para o céu quando está pegado às propriedades do diabo. Você deve realizar uma separação de tudo o que pertence ao diabo. Somos chamados para nos separar do mundo. Se você vive para Jesus, você está indo para o céu. Quando você seguir Satanás, você se juntará a ele no lago de fogo e enxofre, pois o diabo não quer ir lá sozinho. Nos tempos modernos, quando olhamos para os membros das igrejas, fica aparente que as mulheres são a maioria das almas que frequentam as igrejas, e os homens são uma minoria. Mas eu vi que os homens eram a maioria das almas lá no céu, e as mulheres eram a minoria. Há tantas mulheres nas igrejas hoje, mas poucos homens, mas vi muito poucas mulheres no céu. No entanto, poucos homens estão vindo para a igreja, mas eles são a maioria no céu. Entre as almas que vi no céu, 25% são mulheres e 75% são homens. Tornou-se mais difícil para as mulheres entrar no antigo portão do reino dos céus. Na verdade, a maioria das mulheres é apegada a itens mundanos. Elas precisam ser separadas dos itens do mundo. As mulheres teriam que abrir mão de muitos itens que estão permitindo que os malignos os usem. Nos tempos antigos, o mundo caiu em corrupção por causa das mulheres. No final dos tempos, o mundo cairá novamente por causa do aumento do poder feminino. Fui transportado pelo Senhor para o céu, quando vi os mortos em Cristo subindo em direção ao portão do céu. Mas os demônios estão reivindicando as almas dos homens e mulheres que não conseguiram se separar do mundo e confrontar o pecado não resolvido. Este é o local de ajuste de contas. Depois de passar por este lugar, juntei-me aos santos que chegaram ao portão eterno do reino celestial, onde almas falecidas dos santos estavam na fila. No portão do céu, vi uma mulher vestida com uma roupa branca. Porém, quando ela se moveu em direção ao portão para entrar, vi que ela perdeu sua vestimenta branca que havia sumido. Eu vi que ela agora estava vestindo uma regata, uma legging e uma peruca na cabeça. Imediatamente a irmã ficou inquieta e agitada. Ela sabia que algo não estava certo. Rapidamente, a voz do Senhor falou de dentro da cidade: não te fiz com cobras na cabeça. A irmã ficou chocada ao ouvir o Senhor falando dessa maneira. E ela tocou a cabeça para verificar se eram cobras ou não. Inicialmente, ela sentiu seu cabelo. Quero dizer, a peruca que ela estava usando. Não demorou muito para que essa peruca se transformasse em cobras. Meu irmão, se pudéssemos tirar fotos, eu teria trazido fotos para mostrar a você os perigos da peruca para a cabeça dela transformada em cobras. A pobre senhora foi desqualificada da vida eterna por causa da legging, regata e peruca. O Senhor diz: não se surpreenda, pois muitos tomaram o caminho estreito da vida, mas não entrarão. Lucas 13:24. Esforçai-vos por entrar pela porta estreita,
porque eu vos digo que muitos procurarão entrar, e não poderão. Lembro-me de quando o Senhor me levou ao mundo de Satanás, onde estava acontecendo uma reunião estratégica. Eu vi o diabo no púlpito. Havia demônios superiores, como a princesa Jezabel. Eu vi neste encontro a princesa Jezabel com seus cabelos que eram de cobra. Pois ela é a mãe das perucas, das tramas e dos cabelos falsos que as mulheres usam na terra. Nesta reunião estratégica, Lúcifer disse ao público: quero que todas as mulheres do mundo se pareçam conosco. Imediatamente a princesa Jezabel se levantou de seu trono e começou a reivindicar as mulheres do mundo. E ela anunciou o desenho e a multiplicação de seus ornamentos, como perucas, brincos e joias, e prometeu distribuir seus ornamentos e adornos mundanos pelo mundo para que as mulheres do mundo se parecessem com ela. Ela disse ao Lúcifer e à audiência: vou colocar em circulação meu cabelo, joias e enfeites. E quando as mulheres do mundo usarem meu cabelo e adornos, elas se parecerão conosco e serão como eu. Quando as mulheres colocarem meus instrumentos em seus corpos, elas se tornarão minhas filhas e eu me tornarei a mãe de todas as mulheres do mundo, e suas almas serão minhas. Elas se tornarão rainhas da sedução, pois eu sou a princesa da sedução. Minhas queridas, a princesa Jezabel é a designer de todas essas perucas que ela está enviando às mulheres do mundo para usá-las em homenagem a Lúcifer. Minha irmã, você pode falar em línguas e profetizar. O propósito dos itens de Jezabel não é impedi-lo de falar em línguas ou profetizar. Esses itens de Jezabel impedirão você de entrar no reino dos céus. Lúcifer não tem problemas com sua profecia, falar em línguas ou servir a Deus. O que ele quer é sua alma. Ele quer impedir que você entre no céu. Essas coisas são suas propriedades. Você não entrará nos portões perolados do céu com as propriedades da princesa da sedução, Jezabel, que estava sentada em seu trono ao lado de Lúcifer neste encontro, porque ela é uma princesa. O diabo tem filhos e filhas. Quando os homens nascem na terra, eles descobrem dois pais que são Deus e o diabo. Quando homens e mulheres se apegam às coisas e propriedades do diabo, eles se tornam suas filhas e filhos. O diabo tem príncipes e princesas que dão instruções aos demônios encanados. Essas são pessoas que usariam as propriedades do diabo. Quando você nasceu do ventre de sua mãe, você não tinha peruca e nem tecelão, mas era linda. Mas já que você acha que o Senhor a tornou feia, o diabo encontrará para você uma mãe, que é a princesa Jezabel, a mãe de todas as perucas. O diabo quer que todas as mulheres do mundo se pareçam com a princesa Jezabel, que tem cobras na cabeça. Ele diz: quero que todas as mulheres do mundo sejam possuídas pelos espíritos das sereias aquáticas e da sedução. Dessa forma, eles servirão para aumentar a concupiscência da carne, para que os habitantes da terra morram. Casais e famílias serão destruídos. Lúcifer disse aos assistentes: quando os espíritos da água de sedução entrarem na vida das mulheres do mundo por meio de nosso adorno, esses instrumentos nos permitirão governar suas vidas. Minha querida, um demônio não entraria em sua vida a menos que você abrisse uma porta. Enquanto você mantiver a propriedade do diabo, ele terá a legalidade de destruir sua vida. Quando você usa a propriedade de Jezabel, você realmente se parece com ela, pois Lúcifer disse: quero que as mulheres do mundo se pareçam conosco. E por causa de perucas e adornos mundanos, as mulheres do mundo estão carregando cobras em suas cabeças em homenagem a Lúcifer. Você não deve tentar dizer a Deus que ele não o fez bem porque tudo o que ele fez era bom. Esta mulher foi desqualificada e o terreno se abriu abaixo dela. Outra mulher apareceu, mas o portão do céu permaneceu fechado para ela. Eu vi muitos olhos olhando para ela. Esta irmã estava vestindo calças ou calças de senhora. Disseram-me que o número de olhos que a observam é o número de homens com quem ela cometeu adultério, pois está escrito em Mateus 5:28, se alguém olhar para uma mulher para cobiçar, cometeu adultério com ela. A roupa dessa irmã foi uma pedra de tropeço para muitos homens que a desejavam, cometendo adultério com ela em seus corações. Cada vez que os homens olhavam para ela para cobiçá-la, eles estavam realmente fazendo sexo com ela. Apesar de ser cristã e servir a Deus, foi desqualificada por causa de roupas escandalosas. Outra mulher apareceu diante do portão do céu, mas o portão permaneceu fechado para ela. E ela também perdeu sua vestimenta branca que sumiu. A menino de 11 anos que estava diante do portão do céu que não se abriu para ele. Imediatamente vi pequenos demônios que pareciam crianças chegando. Na verdade, esse menino costumava assistir desenhos animados,
Mas a maioria desses desenhos animados são diabólicos. O menino ficou manchado com as imagens malditas de desenhos animados diabólicos. Minha querida, colocar desenhos animados para as crianças pode significar mandá-las para o inferno. Continuamos dizendo que as crianças são inocentes, mas o que elas estão assistindo não é inocente. Na verdade, essas imagens removem a inocência das crianças e as tornam rebeldes, e o julgamento começa quando as crianças conseguem distinguir o bem do mal. No fim dos tempos, as imagens multimídia são grandes armas de Satanás contra a igreja. Essas imagens são consagradas e cheias de demônios. Eles contêm mensagens subliminares de perversão sexual. As crianças são iniciadas na feitiçaria subconsciente. Eles estão enfeitiçados. Esse menino disse: servi a Deus por toda a minha vida, porque conheci a igreja e o Senhor desde que era pequeno. Mas o menino foi desclassificado por causa de desenhos diabólicos que o mancharam. Então eu vi um pastor que era o próximo na fila. Quando ele estava diante do portão eterno do céu, ele não se abriu para ele. O pastor carregava uma sacola na qual estavam as mulheres com fio dental, que são as demoníacas roupas íntimas femininas da rainha da sedução. As cordas solares são diabólicas e atraem maridos espirituais. O Senhor. As mulheres usavam fio dental em sua igreja, e ele via isso de vez em quando, pois cada movimento de seus corpos fazia com que o fio dental se tornasse visível, mas ele nunca pregou contra vestimentas indecentes. E essa cueca malvada estava dentro da sacola desse pastor. Havia também calças, ou calças femininas. Este pastor pregou que existem calças para homens e também existem calças femininas ou calças para mulheres. No entanto, as calças são roupas de homem. Deuteronômio 22, 5. A mulher não deve vestir nada que pertença ao homem, nem o homem deve vestir roupa de mulher, pois todos os que o fazem são abominação para o Senhor vosso Deus. A calça de senhora surgiu como resultado de uma rebelião feminina na França. Uma mulher francesa fora da rebelião saiu de calças, mas a lei do país proíbe as mulheres de usar calças porque são roupas de homem. É no início de 2013 que o governo francês aboliu a lei que proíbe as mulheres de usar calças. Em 2013, um estatuto que exigia que as mulheres em Paris, França, pedissem permissão às autoridades da cidade antes de se vestirem como homens, incluindo o uso de calças, com exceções para aqueles segurando um guidão de bicicleta ou as rédeas de um cavalo, foi declarado oficialmente revogado pelo ministro dos Direitos da Mulher da França, Wikipédia. Leia mais. As mulheres de Paris finalmente podem usar calças. Este pastor foi desqualificado. Ele chorou e disse: Senhor, eu era o teu servo. A voz do Senhor diz: meu servo é aquele que faz a minha vontade. Ele disse: Senhor, eu preguei a tua palavra. O Senhor disse: muitos estão fazendo isso, mas não são meus servos. Somente aqueles que estão fazendo minha vontade são meus servos. Você desviou meu povo em vez de ensinar-lhes minha palavra. Você os ensinou pelo poder de suas próprias palavras. Muitos desses membros irão para o inferno por causa de sua confiança na palavra do pastor em vez de estudar a Bíblia para verificar se seus líderes estão nessa doutrina ou não. As palavras das pessoas são mentiras. Somente as palavras de Deus são verdadeiras. Sou a missionária Melry e tive um sonho. Olhei para o céu, e vi cavaleiros e uma voz me dizia: a batalha já está acontecendo no mundo espiritual. Meus irmãos, despertemos, pois em breve se tornará real de uma maneira terrível no mundo físico, pois o Mestre está voltando, e os demônios não estão de modo nenhum contente, e tanto os anjos como os demônios estão preparados e engajados nesta batalha. Já é a última hora, precisamos despertar. Desperta tu que dormes, e Cristo te esclarecerá. Quero relatar o outro sonho que tive recente. Vi muitos cavaleiros em fileiras como se estivessem preparados para um confronto. Em minha visão, vi como se fosse em um filme épico de guerra. Todos os guerreiros estavam fortemente armados e revestidos com suas afiadas espadas, só que eram anjos montados em cavalos prontos para executarem a missão. Vi muitas pessoas. Eles pegavam e colocavam dentro de uma casa, mas eram só mulheres. Estas mulheres não traziam santidade em suas vestes nem em suas aparências. Outras de roupa curta, outras com cabelos pintados. Vi minha irmã que estava dentro da casa dormindo.
mas de uma aparência diferente. Minha irmã é negra, mas quando eu a acordei, vi que ela estava com uma luz resplandecente em volta de si. Vi também minha filha que se levantou, só que ficaram todas reunidas. Nesta hora, olhei para o cavaleiro que era o comandante e disse: "Você não tem ordem para entrar nesta casa." Foi quando ele desembainhou a espada. Vi a aparência da espada, que era um prata resplandecente e ponta-aguda. A espada era tão enorme que tocou no chão. Veja, amados, eu estava na casa de oração cultuando ao Mestre amado, e seu Divino Espírito Santo me fez entender esta visão. Após uma outra visão de alerta que a nossa amada diaconisa Josiana recebeu da parte de Deus, no culto desta noite de 2 de janeiro de 2022, ela disse que pela madrugada de sexta para sábado, o Senhor a despertou com uma visão. Ela viu muitas pessoas em uma fila onde estava distribuindo alimentos, só que para ter este acesso tinha que ter um número ou uma senha. E havia 2 homens de preto que eram os seguranças responsáveis pela distribuição do número. Deus a conduzia a outro lugar, onde tudo se desmoronava atrás dela. A terra cedia e engolia as pessoas, mas havia naquele local um lugar seguro, aonde não desmoronava na sua frente. Neste momento, o Espírito Santo me trouxe a interpretação da visão dos cavaleiros. Veja, irmãos, quando eu lhe disse: "Você não tem autoridade para entrar aqui", ele puxou a espada que tocou na terra. Isto quer dizer que era a espada da punição. O derramar da ira de Deus está tocando na terra. Este despertamento é para nós e para o mundo, que está sobre o juízo de Deus. Por isso, irmãos, precisamos obedecer ao ID do Senhor. Tanto os anjos da justiça quanto os demônios ceifeiros, estão todos trabalhando em obediência ao Criador, pois é tempo do cumprimento da sua palavra, e nenhum tio, nenhum jota cairá por terra. Passarão o céu e a terra, mas minhas palavras nunca hão de passar. O Senhor me levou em 2 Crônicas 7:14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, eu ouvirei do alto céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Precisamos fazer isto que a palavra nos ensina. Quem sabe o Senhor se compadecerá de nós, salvando os ímpios, e não permitindo que sejamos condenados, nem julgados e punidos com os mesmos açoites e punições que os injustos serão punidos, pois o juízo será sem misericórdia para aqueles que não tiveram misericórdia. O Senhor me deu outra mensagem. Estava deitada e me vi revestida de poder. Senti um poderoso manto que me cobria. Recebi muita autoridade e me via falando em línguas. E vi o meu esposo que estava lá fora e pensava que ele estava me ouvindo, pois não estava, porque eu estava em espírito, e entendi que a língua que eu falava, era o próprio Deus falando através de mim, dizendo: "Eu estou furioso com a igreja, e não estou mais aguentando ver o meu filho chorando." Pois, irmãos, Jesus nunca chorou como ele tem chorado nestes últimos dias. Nós, como a sua igreja, não temos assumido a posição de guerreiros, de libertadores e de ajudadores. Um bom samaritano. Quantos orgulhosos, presunçosos, soberbos, mentirosos, adúlteros, maçons e feiticeiros estão infiltrados dentro das igrejas. Levam até mesmo títulos de apóstolos, pastores, evangelistas e missionários, mas vivem uma vida dupla. São verdadeiros enganadores. Vivem enganando e sendo enganados. Mancharam a veste santa do Evangelho, tornaram a cruz de Cristo mais pesada, propagam o nome de Cristo, mas são verdadeiros inimigos da cruz. Como não chorar? A pedofilia nunca esteve tão presente dentro das igrejas como se tem visto nestes últimos dias. A lascívia está estampada nos corpos daquelas que se dizem mulheres de Deus. São verdadeiros instrumentos de lascívia e de adultério. Estas ditas mulheres adoram exibir seus corpos mostrando suas curvas, e se dizem ser mulheres de Deus. São escravas dos adornos mundanos, inimigas da santidade do corpo. Seus frutos são podres, mas ocupam o cargo de bispas. Se isto dói em nós, imagine no coração do Mestre com seu puro coração ferido e doído. Pois estas mesmas engodam os olhos dos homens que estão cheios de malícia. Por isto, eles que dizem ser homens de Deus não as corrigem, são coniventes com os seus erros, estão no mesmo barco, come do mesmo farelo. Diz o ditado: quem se mistura com os porcos farelo come. Paulo diz:
Dignos de morte não só os que fazem, mas também os que consentem. Aí você diz: não sou contra nem a favor, não falo nada para não julgar, mas a Escritura diz: prega, corrija e exorte. De um lado você tem que estar, não existe cristão neutro. Este negócio de não sou contra nem a favor não existe. Ou você é quente ou fria, o morno o Senhor repudia. 2 são os caminhos, o largo e o estreito, 2 são as portas, a estreita e a larga, e há 2 senhores, Deus e Mamon, um você alegra, e o outro entristece. Não se pode servir a Deus e a Belial. Que comunhão tem a luz com as trevas, o santo com o profano, o puro com o impuro? Despertemos, amados irmãos, os dias são de acerto de contas. Não brinque, cumpra o teu ministério, seja santo porque ele é santo. Lembre-se, o machado já está posto na raiz das árvores, e toda árvore que não dá fruto será cortada e lançada no fogo. Que a paz que excede todo entendimento é feita. Estávamos em oração eu e o meu esposo. O Senhor tomou os meus lábios e começou a falar, que o povo estava em idolatria, e que ele iria derramar a sua ira para trazer o conserto nas igrejas, pois a corrupção estava grande. Noite, eu estava acordada dando mamar para o meu neném, quando senti uma dormência nos meus pés, passou por todo o meu corpo. Então o meu espírito saiu do meu corpo, me vi em pé, tentei tocar no meu esposo que estava dormindo, mas ele não sentia o meu toque no seu corpo. Quando virei, vi um anjo com asas enormes perto da parede, e com uma espada enorme desembainhada. Ele se voltou para mim e disse: venha comigo. Ele pegou em minha mão, abriu-se um buraco negro no chão e começamos a descer em meio à escuridão. Foi quando eu clamei dizendo: não, para este lugar não. Foi quando me vi voando por cima de um lindo rio de águas cristalinas. Vi muitas árvores lindas enormes. Eu estava muito feliz. Quando paramos em um certo lugar, ele fez-se abrir um buraco. Aí eu disse: agora vou ver o jardim do Éden. Mas no momento que olhei para trás, contemplei um homem todo de preto. Senti muito medo. Não vi mais o anjo, mas me vi pegando na mão do meu esposo que clamava os Salmos 91, e juntos de mãos dadas seguimos em frente. Deus também me falou sobre o pano jeans. Vi 2 anjos que estavam em volta da minha cama. Vi que eles tocavam algo sobre o escudo como se fossem aqueles guerreiros medievais, quando eles queriam demonstrar poder e força, e até para mostrarem as suas coragens eles batiam a espada sobre o escudo, fazendo barulhos ensurdecedores, trazendo temor aos exércitos inimigos, pois os anjos faziam algo parecido. Eles estavam aos pés da minha cama batendo algo no escudo, depois deram alguns passos em direção ao guarda-roupa e sumiram, e olhando, não vi mais os anjos, mas um ser brilhoso que foi me dando discernimento, que o mesmo seria o Espírito Santo. Então ele me disse, que o jeans é abominável diante de Deus. Eu disse: se for verdade, quero uma prova. Foi quando caiu de dentro do guarda-roupa todos os panos jeans. Quero também vos falar, de uma revelação com respeito a vaidades, sobre o uso de lápis e de sereias. Vou começar falando do lápis de olho. A missionária Adela congrega conosco. Ela ouviu um ensinamento, que usar lápis de olho é pecado, porém, ela não deu muita importância, e falou que não abriria mão do lápis e que tirava tudo, menos o lápis de olho. Deus lhe mostrou em sonhos um rosto em forma de caveira, e no lugar onde aplica o lápis de olho, na parte onde aplica o lápis estava todo derretido. Era algo horrível, e eu, missionária Mary, tive um sonho com uma mulher linda, mas quando passava o lápis, ela ficava com uma aparência horrível. As mulheres que usam sombra nos olhos, maquiagens, despertem, vocês estão perdendo a beleza natural dada pelo Criador, e adquirindo a horrível semelhança do diabo. Também tenho visto alguns testemunhos, que falam que as sereias são os demônios das águas responsáveis pela sedução e vaidades. Tive uma revelação em sonho, que 2 sereias saíam de dentro de um rio. As 2 se transformavam em 2 lindas mulheres com o intuito de seduzir os homens. Elas estavam de shorts curtos, com a mesma aparência destas jovens que muitas vezes cruzamos com elas nas ruas. Muitos demônios estão andando no meio do povo, levando as multidões a desejarem suas lindas aparências para levarem ao pecado.
Que o Pai nos ensine a discernir, se para um homem, desejar em seu coração uma mulher é um grande pecado diante de Deus, imagine um servo do Senhor ao se deparar em uma situação dessa, e desejar deitar com o demônio transfigurado em mulher, isto é uma grande abominação diante de Deus. Tomem cuidado, os demônios estão atirando por todas as partes, estes são os dias da manifestação do engano. Deus vos abençoe em Cristo Jesus. Amém. Maranata. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus Cristo.